Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a pianista Raquel Bigarelli. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Rodrigo. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho das suas origens primeiro, antes de entrar na parte musical, né? Você é de Dois Córregos, né? Eu sou de Dois Córregos. Mesmo a origem musical começou lá também, né? E eu sou de Dois Córregos, interior de São Paulo, uma cidade cheia de cachoeiras, uma cidade muito bonita. E toda a minha família ainda mora lá, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Tem muitos primos, tios ainda lá, né? Eu tenho um tio que foi prefeito da cidade, o meu avô foi vereador. Meu pai era advogado, minha mãe professora, né? Quer dizer, a família inteira, desde o avô, já é de Dois Córregos, já, né? Todo mundo de Dois Córregos. Né? Tem um vilarejo perto dos Córregos chamado Guarapuã, que é um distrito que pertence a Dois Córregos, né? E o meu avô veio desse lugar, né? Mas está tudo ali. E minha mãe de Torrinha, que também, mas nasceu em Torrinha e já foi para Dois Córregos, né? Que é tudo pertinho ali. E é uma família grande, a sua? Você tem muitos irmãos? Grande. Não, eu tenho só uma irmã. Mas eu tenho, assim, muitos primos. Tipo assim, a irmã mais velha da minha mãe tem 6 filhos. Né? Então, toda a parte da minha família paterna e a materna, eu tenho muitos primos. Muitos primos. Que já têm filhos. A família é bem grande. E como é que foi a sua infância lá? Conta um pouquinho do que você se recorda. A minha infância das Córregos foi muito gostosa, sabe? Tinha uma praça perto de casa, que era a Praça dos Três Poderes também. Dois Córregos tem uma Praça dos Três Poderes. Né? São poucas cidades no estado, né? No Brasil. E lá tem. E assim, eu cresci nessa pracinha, jogando, eu gostava de jogar vôlei. Sabe? Passava o tempo todo livre jogando vôlei. Estudava, né? Dois Córregos, na época que eu morava lá, não existia escola particular. As escolas estaduais eram muito boas, continuam sendo boas lá ainda. Né? E foi uma infância muito saudável, muito saudável. Cresci assim com os meus avós, com eles por perto, primos. E você falou que a parte musical também começa lá. Começa lá, porque assim, eu era bem pequena, eu acho que 2, 3 anos de idade, eu ganhei um pianinho Hering, aquele que tinha, né, pequenininho. E curti muito o piano. E minha mãe conta, eu não me recordo, que quando eu ia fazer 5 anos, eu pedi para aprender piano com uma professora, né? Que tinha uma professora muito boa na cidade. Então minha mãe me colocou na aula de piano, né? E eu gostei muito. E depois de um ano eu ganhei meu piano acústico. Tenho ele até hoje. Tem ele? Tenho ele até hoje, né? Os pianos duram muito. Eu tenho ele, tá na casa da minha irmã, porque eu tenho um outro acústico na minha casa, né? Então vou dividir os pianos por aí. Mas a família já tinha alguma parte musical além de você? Então, a minha mãe, assim, ela dava uma arranhadinha no violão, ela cantava alguma coisa, né? Ela gostava muito de música, porque ela era professora de educação infantil, então ela cantava muito em casa. A minha madrinha, a irmã da minha mãe, tinha um piano, que eu adorava mexer no piano, sabe? Então, assim, tinha, assim, era uma família musical, sabe? Que valorizava a música, e valoriza até hoje. Vamos ilustrar um pouquinho essa parte histórica com um pouquinho de foto pra gente mostrar, daí a Raquel vai falando um pouquinho. Olha isso, né? Isso aí minha mãe e meu pai, acho que antes de eu nascer. Vamos ver a próxima? Ah, que bonitinha, olha. É você e a sua mãe ali, né? Sou eu e minha mãe, Vamos ver a outra? Então, olha, era aniversário da minha irmã, que tá no meio é minha irmã. E do lado é meu primo Joaquim. Vamos ver a próxima? Esse é meu pai. Você com seu pai aí? Eu com meu pai. Vamos ver a outra? Eu com a Silvia, né? Silvia, minha irmã. Mais uma? Aí a família completa. Mais uma? Esse é meu avô. Esse é o que era já político, vereador, vereador, né? É. Você é qual ali? Eu sou a da esquerda. A da esquerda. Vamos ver a próxima? Aí, já com o piano. Então, essa foi a minha primeira audição de piano. É mesmo? Minha mãe conta uma história interessante, que ela fala assim que eu era a caçulinha ali deles, né, a mais nova, das alunas da minha professora, e todo mundo nervoso para se apresentar. E eu querendo ser a primeira, entendeu? Queria de qualquer jeito tocar. Então essa foi a minha primeira audição. Vamos ver mais uma? Aí, Olha lá, é a mesma, mesmo dia. Mais uma? Olha o cabelo. Cabelo curto aí, né? Curto, né? Porque minha mãe tosava o cabelo da gente desse jeito. Vamos ver mais uma? Isso que dava trabalho. Nossa, olha que foto legal. Aquele lá na janela, meu avô e todos os irmãos do meu pai. É a família, é em Dois Córregos, né? Aí em Dois Córregos. Mais uma?
Nossa, olha que delícia. Metade desse povo aí, tudo parente, né? E outros, metade são amigos. Olha, eu tinha 10 anos aí. Você estava fazendo 10 anos? 10 anos eu. Vamos ver mais uma? Então, esses são os meus primos. Alguns primos, falta, né? Que não tinham nascido ainda alguns. Aquele do meio é o César. Ele era um irmão especial que meu pai tinha, né? E o César gostava muito de música, sabe? Ele não falava, mas ele andava e gostava de passear de carro e de ouvir música. E todos os primos ali. Vamos ver mais uma? A minha avó materna, a minha madrinha, irmã da minha mãe. Tem mais uma? Aí já maior um pouco você, né? Isso, aí já tô maiorzinha, que ele tá com a mão no meu ombro, era um padre. É um padre, né? Hoje ele está na Espanha, mas ele ficou muitos anos em Dois Córregos e eu convivia, né? Com os padres. Com minha mãe, ela coordenava a missa, a gente era católico. E eu comecei a tocar na igreja também muito cedo. Tocava em casamento, sabe? Tocava... Vamos ver mais uma. Isso aí foi uma festa, né? Olha que legal. Você é do meio ali, né? Só do meio. E a gente tem amizade até hoje. Eu e as minhas amigas de infância lá. Vamos ver mais uma? A gente se encontra. Eu e a Silvia... Mais uma aí? Outro aniversário, né? Mais uma? Isso é no carnaval. Baile de carnaval lá era um sucesso em Dois Córregos. Vamos parar por aí, depois a gente continua vendo as fotos, porque daí já vai entrar na parte do Dr. Celso, que a gente passa mais falando depois, né? Certo. Esse seu dom pro piano, que desde pequeno você já é entrosada com o piano, como é que você explica isso, hein? Eu acho que é um presente divino, né? Porque tem aquela coisa de você ter o dom. Porque eu acredito hoje, como educadora musical, que muitas pessoas têm o dom e não têm a oportunidade para que ele seja despertado, né? E eu, graças a Deus, eu tive, né? E eu tocava muito piano, mesmo quando era criança, sabe? Então, minha mãe tinha um cuidado com o piano acústico, assim. E eu lembro, assim, dela me chamando a atenção várias vezes, porque ela fechava o piano, eu abria. Ela fechava e abria e largava aberto, né? Então, assim, eu tocava piano o dia todo. Não o dia todo seguido, mas o dia todo eu tocava alguma coisa, sabe? Desde de criança, sempre gostei muito. E eu descobri o meu ouvido musical logo. Então, eu lembro, assim, que eu ainda era bem nova. A primeira música que eu tirei de ouvido foi A Montanha, do Roberto Carlos. Nunca vou esquecer. E eu lembro o jeitinho, o arranjo que eu consegui tocar, sabe? E tinha muito incentivo do meu pai, da minha mãe. Vinha gente em casa. Chega uma hora que fica até cansativo, né? Mas vai tocar uma música, né? Então eu tava sempre tocando. Já ia fazendo uns pequenos shows ali, né? Meu pai às vezes ligava por telefone. Olha, meu amigo quer ver você tocar. Então, por telefone, ele ficava ouvindo, sabe? Então... foi uma vida assim musical e até hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer. E foi, além do piano, teve algum outro instrumento ou não? Não, eu arranho um pouquinho de violão, mas o estudo mesmo foi o piano. Foi o piano, desde sempre, né? Então, quando eu comecei a estudar piano em Dois Córregos, a gente tinha um plano, eu com a minha professora, assim, porque em Jaú, que é uma cidade próxima, tinha um conservatório muito bom, e em Bauru, que é um pouquinho mais além, tinha a faculdade de música. Então, era assim, olha, Raquel, então quando você fizer 17 anos, 14 você vai para o conservatório, para a faculdade você vai para Bauru. Então, isso aí já estava traçado na minha infância e daí não deu certo, porque eu mudei para cá, né? E mudaram-se todos os planos, né? E eu tive uma professora muito boa. Ela era, assim, uma didática, ela era compositora também, sabe? Então, ela me alfabetizou com histórias de reis e rainhas e as notinhas do palácio. Foi muito especial, sabe? Ter um professor que influencia desse jeito também é importante, né? Sim. Assim como tem alguns professores que, além de não influenciar, ainda, eu acho assim, na minha trajetória como professora, se você não ama aquilo que você faz e não tem um conhecimento de educar musicalmente, você pode criar um trauma num aluno e fazer com que ele perca o interesse, de repente, né? E acaba desmanchando uma carreira que poderia deslanchar, né? Isso. Né? Conheço alguns casos assim. E você vem para Jacareí porque seus pais se separam, né? Na verdade, eles se separaram um pouco antes, depois voltaram, né? E depois eles se separaram de novo. E a minha mãe, ela tinha estudado muito para um concurso de direção de escola. E aí o que aconteceu? Ela foi aprovada nesse concurso e de imediato não tinha, né, algum lugar próximo da nossa cidade para ela assumir.
Então ela veio para Itapecerica da Serra, ficou 1 ano morando aqui. Nós ficamos com a minha avó em Dois Córregos e minha mãe vinha só aos finais de semana. Daí ficou inviável essa situação, né? E no próximo ano ela podia pedir uma remoção. E como tinha um irmão dela morando aqui em Jacareí, a gente veio para cá por isso. Mas aí ela assumiu uma escola em Santa Branca, né? Francisca Rosa Gomes. Ficou um tempo lá e conseguiu a remoção para o Barão de Jacareí. Né? Ficou um tempo no Barão e minha mãe foi eleita a primeira delegada de ensino de Jacareí. É mesmo? Ela foi líder de uma greve em São Paulo dos professores que teve. Ela liderou isso aqui em Jacareí. Né? E aí teve um abaixo-assinado na cidade pedindo. Foi criada a primeira delegacia por meio do Luiz Mastro. Né? E ela foi escolhida a primeira delegada. A primeira delegada aqui de Jacareí. Depois ela passou num outro concurso para supervisão e ela se aposentou. E vocês vieram para cá, você acho que de 13 para 14 anos, né? Tinha 14. O que você lembra da cidade, como era quando você chegou? Você chegou perto da rebelião que teve aqui no presídio, né? Nossa, foi um susto, porque a gente acabou de mudar. Uma cidade grande, né? A gente vem de uma cidade pequenininha, muda. Para mim, Jacareí era gigante, né? E aconteceu a rebelião, a gente ficou apavorado, assim, nossa, olha o que a gente está fazendo aqui, uma cidade violenta, né? Porque foi realmente, aquilo foi assustador, né? E foi assim, mas assim, eu estava numa idade que eu não queria me mudar de Dois Córregos. Tinha os amigos, tinha namoradinho já, né? Então eu lembro que eu vinha a viagem toda chorando dentro do carro. Mas com mesmo assim, com uma semana aqui de escola, que eu fui estudando no Carlos Porto, eu fiz muitos amigos. Aí já, sabe, eu me adaptei muito rápido aqui. Foi bem legal. E a gente falou da rebelião, e antes de começar a entrevista, você falou dessa relação com o Carlos Nascimento, que veio cobrir a rebelião aqui, né? Isso. Que ele é amigo do pai de uma prima, né? Isso. O Carlos, na verdade, assim, ele cresceu com um primo meu. O meu avô, né, paterno, que conseguiu o primeiro emprego para ele numa rádio em Dois Córregos, tá? E depois de lá ele deslanchou como jornalista, né? Ele era muito amigo de um tio meu que infelizmente faleceu muito cedo, que foi prefeito em Dois Córregos. Sabe? E ele tinha uma irmã, tem uma irmã, a Beth, e ela era minha amiga de piano. Ela fazia piano também com a mesma professora que eu. E nós morávamos próximos, assim, 50 metros eu da casa dele. E uma prima sua hoje é correspondente da Globo fora, que é a Raquel Cardaimur. Raquel Cardaimur. Ela faz anos já que está nos Estados Unidos, ela casou com um americano lá. E ela cobre a Casa Branca, né? De vez em quando a gente ia falando com o Cobre o Furacão, você lembra daquela do Furacão? Ela é muito boa no que ela faz. Ela é realmente uma profissional que enche a família de orgulho, sabe? Só pra gente encerrar então esse primeiro bloco, essa sua vinda para Jacareí, então, que tipo de cidade que você encontrou aqui? Olha, eu encontrei Jacareí com a fábrica de biscoito ainda, que 3 horas da tarde tinha aquele cheirinho do pão e do biscoito saindo, né? E eu morava no Juca Azevedo, então o cheirinho entrava dentro do apartamento. Era uma cidade que não oferecia muita coisa pra gente ainda, né? Para os jovens, como é até hoje, eu acho que podia, né, ter algo mais para essa idade. Mas a gente tinha a Rua do Chabador, que era o nosso... Não era o seu tempo, né, Rodrigo? Mas, o Chabador, eu lembro do restaurante. Você lembra? Né? Então, a gente passeava na Rua do Chabador, depois teve aquela boate, a Showbiz. Então, essa minha época aqui, a gente tinha alguma coisa legal para fazer. Que era uma cidade, assim, década de 80, Jacareí ainda era uma cidade considerada meio pequena, como você falou, de pouca oportunidade, né? Isso. Não tinha muita coisa aqui pra gente fazer, tanto que relacionado com o piano, eu fui buscar um conservatório em São José dos Campos, porque aqui não tinha. Né? Teve um conservatório, não é do meu tempo aqui, famoso, onde era o Antônio Afonso. Isso. Né? Mas infelizmente acabou também. Né? Então tive que procurar em São José. Né? E a faculdade eu fui fazer em São Paulo. Tem que sair daqui. Né? Que era uma cidade ainda que, como a gente falou, de pouca chance, tinha que ir para fora para poder ter alguma... E ela tinha assim, aquele aspecto interiorano, né? E embora Jacareí tenha crescido também, hoje, por exemplo, assim, se a gente sai a pé na rua, você encontra muita gente desconhecida e vai parando, né, para conversar. Tem essa coisa que eu gosto disso também, porque isso aí é aconchegante, né? Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui então. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.